Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a fermentação da mandioca. Nós vamos produzir a puba. Quem nunca ouviu falar de puba? Puba é a mandioca fermentada naturalmente. Aqui eu tenho uma pronta. Ele está aqui dentro já fermentando na temperatura ambiente 2 semanas, cerca de 14 dias. Essa tampa ela tem uma válvula. Tem uma válvula que permite a saída do gás carbônico gerado aqui dentro pela fermentação. Ela sai pela válvula e não entra o ar ambiente, não entra o oxigênio. Então ele ajuda para que não aconteça aqui de gerar o bolor. Tá vendo como tá limpinho? Muito limpinho, 14 dias. Maravilha, né? A puba, o cheiro não é muito bom não, mas ela dá uma textura assim tão lisa na massa da mandioca e sai um bolinho, o que fizer assim de textura muito fina, muito delicado e muito melhor para a saúde, né? Porque ele é low carb e ele é rico em fibras. Você já é inscrito no meu canal? Se não é, por favor, se inscrevam. Ative o sininho e compartilhe se gostar do conteúdo. Aqui eu quero mostrar um fermentador. Então esta válvula aqui se chama válvula airlock. Ela faz a mesma função que faz essa válvula embutida nessa tampa. Essa tampa é de fábrica americana, a gente não consegue comprar aqui no Brasil, né? Mas a gente pode improvisar, pegar um vidro, esse vidro é muito bom para fermentar, porque ela é estreita e mais alta, e colocar uma válvula dessa, a tampa tem que ser de plástico e tem que fechar bem, fechamento perfeito. E a gente compra o conjunto do aro e da válvula, e aqui nós colocamos água. Aí o que acontece? Os gases que são produzidos lá embaixo com a fermentação, ela sobe por aqui, mas só que o oxigênio do ar ambiente ele não consegue passar e entrar. Então ele dá o mesmo efeito dessa válvula aqui, tá? Então pode fazer desde vidros assim desse tamanho até baldes de 20 litros. Você encontra essas válvulas para comprar nas lojas onde vendem produtos para cervejeiros. Certeza que tem para comprar. Mas também acha em lojas de venda online. Nas lojas americanas vende o conjunto pronto já com aro. Aí você vai furar a tampa esquentando a broca, né, número 10 no fogo e colocando aqui para queimar e furar. Bem simples, né? Tem na AliExpress, tem no Mercado Livre. Eu vou fazer de um jeito que mesmo quem não tenha consiga fazer. Normalmente ela deve ser ralada à mão ou na máquina, né? Onde fazem farinha, eles têm, né? A máquina de moer, de ralar. Nós não temos, nós temos liquidificador. Então vamos colocar no liquidificador. Esta mandioca ela foi descascada toda. A casca da mandioca tem aquela parte preta que envolve a mandioca. Preta não, é marrom, né? E depois tem uma película que é branca. Aquela parte branca pode ser usada também, pode bater junto. A minha não tem a película. Tá bem lisinha. Nós vamos coar neste voal aqui. Tá uma massa bem lisinha.
Pode apertar mais, mas tá bom, já vou colocar aqui. Aqui não tem quantidade de água definida não, a gente põe o suficiente para o liquidificador não ficar muito pesado. Esse líquido aqui, ele tem bastante polvilho. Você vê que aqui embaixo, olha, assentou uma boa parte do polvilho. Então, a gente pode depois esperar assentar bem, depois de umas 2 horas, assim já. Dá para tirar também e colocar aqui para fermentar. Se não quiser colocar aqui dentro junto, pode deixar assim. Escorre bem a água, dá para tirar fácil. Aí fica só o polvilho, você pode usar para fazer algum bolinho, alguma coisa. E essa puba que ficou pronta aqui, eu não tenho uma receita assim para fazer. Ainda vou procurar uma receita no Google. Mas eu estou pensando em fazer um bolo. Eu comi uma vez um bolo, perdi a receita, era muito gostosa. Eu acho que basta pôr ovos, não precisa muitos ovos, só acho que eu vou colocar 2 ovos, um pouco de açúcar, uma pitada de sal, eu vou colocar leite de coco, eu acho que vai ser praticamente isso. Um pouco de bicarbonato de sódio e um pouco de fermento químico. E aí vou levar ao forno e vai estar pronto. E também vou usar para colocar na panqueca que eu faço de manhã. Faço uma panqueca bem saudável, assim, sem glúten, com 2 ovos, 2 colheres de sopa rasa de polvilho azedo. Então vou substituir pela puba, sal, ervas, coloco também cúrcuma, um pouco de gergelim torrado e um pouquinho de pimenta do reino moída. Fica bem bom. Na hora de espremer isso aqui, vocês viram que eu tenho um jeito diferente de espremer. Eu vou dando assim, fazendo nós aqui, sabe? Ele espreme melhor do que você ficar espremendo uma bolota só. Quem sabe torcer roupa sabe fazer isso. A gente vai apertando e tirando todo o espaço aqui de ar. A gente fecha bem assim, coloca dentro de um vasilhame. Porque quando ela começar a fermentar, ela vai começar a subir e o líquido pode sair, derramar por aqui. Tá bem fechado, mas mesmo assim é para deixar sair, senão pode estourar, né? Então quando estiver fermentando, vamos abrir e deixar vazar um pouco de líquido. Se tiver bem torcido, não vai subir líquido, que nem esse meu, não subiu líquido. Mas vamos nos próximos 5 dias observar a situação dele, porque eu não quero que tenha entrada de oxigênio aqui dentro. Então aproveitar que o líquido subiu, já tranca aqui. Tranca para não entrar ar ambiente, ok? Então é assim que a gente faz quando não se tem um fermentador adequado. Essa água eu vou deixar ela assentar, vou juntar nos dois e vou guardar um polvilho para usar também. Bem simples, né? Como fermentar a mandioca. Este foi o nosso vídeo, como fermentar a mandioca e fazer a puba. A puba é muito usada no Nordeste, é uma delícia. Um grande abraço,
Até o próximo vídeo. A gente faz, quem faz, você encontra essas válvulas, nós vamos colocar a mandioca, vai ser, esta mandioca ela foi descascada toda, foi tirada aquela parte, mais a casca, e coloca dentro de um vasilhame assim, porque quando ela fermentar, ela pode começar a liberar. Sair do lugar. Se tiver bem massa, assim, a massa, bem... Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho 3 cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir esses alimentos. Eu tenho um segundo curso, Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais robusto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa, fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo, da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.